diretamente da Rede Diária de Comunicação, de segunda a sexta, às 19 horas, entrevistando os melhores convidados. Estamos aqui com o nosso querido comentarista político-econômico, o Caprini. Opa, Patrícia. Olha, no último programa a gente encerrou ali falando sobre a questão do endividamento, né? De como isso pode afetar a questão da própria das eleições desse ano, mas trazendo agora. Começa aí explicando como é que se forma um endividamento de um Estado, como que um Estado se endivida e como está atualmente, né? Gente, Estado, a gente está falando aqui, Estado pode ser União, Estado-membro, município, né? Sim. Nesse caso, estamos falando da União. No último programa, Patrícia, nós estávamos falando sobre a situação de todo mundo tem direito, mas uma hora alguém tem um dever. E acaba acontecendo que a forma de como o Estado ele vai se remunerando é através dos impostos. Só que chega uma época que já tem um teto, porque a reprovação da população a população já não vai gostar mais disso. Lembrando que, na antiguidade, reis eram depostos por causa disso, da alta tributação. Então, o que o Estado ele começa a fazer para poder financiar essas determinadas tipos de obras? Ele começa a emprestar. Empresta dinheiro de um país ou do Fundo Monetário. E isso vai acarretando o quê? O presidente da República, um exemplo, vai chegar lá nos BRICS, lá com a China, com a Rússia, vai dizer, olha, eu preciso de 1 trilhão que você me conceda e eu vou te pagar em 5 anos. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil, ele tem necessidade de fazer obras pro taxpayer, pro contribuinte aqui? Tá tudo ok, tá tudo bacana. A gente tem metrô aqui? Não. A gente tem estrada. A gente tá pedindo pelo básico ainda, né? A gente tem estrada. A gente tem na educação ainda, Trícia. Pois é. E por que será que o nosso governo financia portos, metrôs, obras em outros países? Então, Trícia, essa é uma pergunta de $1 milhão, mas a gente entende ali que grande parte desses países tem um viés ideológico. Isso é um ponto que a gente pode trazer. Como é que eu, como cidadã, você como cidadão, que ao receber, antes de receber lá o teu pagamento, já desconta 27,5% direto para o governo federal, aí você paga ICMS da energia elétrica, você paga ICMS do que você compra, consome, você paga ISS, você paga IPTU, você paga ITBI, você paga imposto de importação, imposto de todas as coisas, mas se você precisar do SUS, você não consegue vaga no SUS. Se você precisar de uma vaga numa universidade... Numa creche, um exemplo. Você não consegue vaga numa creche. Tá, aí eu te pergunto, você que é o contribuinte, você que é dono desse dinheiro, você aprova construir em metrô em outro país quando a gente aqui não tem metrô? Você aprova construir em estradas em outro país enquanto a gente aqui não tem estrada? Com toda certeza não, Trícia, porque eu sempre digo que o Brasil ele precisa... E não está na hora, desculpa, da gente poder decidir onde é gasto o nosso dinheiro? Está. E nós podemos fazer isso, só que nós não sabemos como cobrar isso, que é o início de acho que foi no primeiro programa que nós iniciamos sobre a política, quando nós elegemos nossos representantes. Quando nós elegemos nossos representantes, você precisa saber muito, anotar realmente. Nossa, quem é o deputado? Por exemplo, minha deputada federal que eu votei é a Trícia. E a Trícia é a que está aprovando, por exemplo, ter uma construção de um trem-bala em outro país, por exemplo, de um país comunista. Primeiro de tudo, gente, desculpa, mas vocês têm que saber em quem vocês votaram. Outra coisa, a gente tem que acompanhar o que a nossa bancada faz. De que maneira? Acompanhe os votos, acompanhe os pronunciamentos, acompanhe as proposituras, né? Porque a gente tem que saber o que a nossa bancada faz. Não fez, não trabalhou. Qual é o destino de quem não trabalha? É rua. E é por isso, Trícia, hoje nós temos, por exemplo, 7 deputados federais
E se você pergunta qual é a efetividade deles na questão do que eles trouxeram para a questão do próprio Amazonas, eu não consigo falar para você. Você sabe que isso me incomoda? Sabe por quê, Trícia? Quando a gente fala dos nossos deputados estaduais, que são 26, a gente não consegue falar, e isso é muito ruim, porque, só finalizando... Vamos fazer aqui um propósito, como dizem, vamos trazer aqui listado o rendimento dos nossos parlamentares. Com toda certeza. A gente traz e analisa isso um por um, que é muito mais bacana do que a gente falar genericamente. Isso, né? a gente pode trazer, né, nesse ponto, mas aí o que eu trago dentro da nossa conversa é o seguinte: eu sou uma pessoa que o meu trabalho é estudar política. E eu digo bem, quando as pessoas me perguntam o que fulano de tal fez, eu não consigo responder. É por isso que esse ano é um ano tão importante. Eu sempre digo que 2026 é o ano do tudo ou nada. Nós podemos fazer uma mudança no Brasil. E eu quero deixar muito claro, por exemplo, se você está satisfeito ou satisfeita com o governo atual, eu digo em todas as esferas, tudo bem, você não pode reclamar das consequências, mas você está insatisfeito, entenda uma coisa: o Brasil está quebrado. Por exemplo, se o Lula perde nas eleições desse ano e uma possível direita ou centro ele assume, 2026 você vai ver 2027 você vai ver... Qualquer pessoa que assumir vai estar assumindo uma dívida. Vai assumir uma dívida e você vai ver todos os meios de comunicação, políticos falando que é a pior gestão, porque agora nós temos realmente todos os dados que eles estão extremamente maquiados. Se você for agora na internet, você vai ver vários economistas ali de alta patente dizendo o seguinte: o Brasil acabou. E aí até o Lula falou realmente numa entrevista, dizendo o seguinte, Trícia, que o problema da dívida pública ele vai cuidar em 2027, se ele ganhar. Sim. Porque o que acontece é o seguinte: se vocês assistirem entrevistas anteriores, né, a esse mandato, você já vê muito bem o que estava se desenhando ali, né? Isso. E hoje, e hoje você vê muito bem o que se desenha para o próximo mandato. Né? Isso, Trícia. E por isso que eu acho que a gente precisa enfatizar isso. Saiba quem você votou e saiba por que você votou. Não seja fã de político. Político, não, pelo amor de Deus. Gente, político não é atleta, não é roqueiro, não é jogador de futebol, não é corredor de Fórmula 1. Político, ele é uma pessoa contratada para fazer um serviço. Se não fizer o serviço direito, I'm sorry, baby. Isso. Eu vi uma polêmica de determinado político, eu não vou mencionar o nome, daqui da cidade de Manaus, super famoso ele é. Ah, é? É, um político, e acabou acontecendo dessa situação desse político, que a história era que ele gastou, sei lá, mais de 300 mil reais da sua cota parlamentar. E dentro dos comentários, as pessoas estavam defendendo e falando bem assim, tem que gastar mesmo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. E eu olhei... Gente, desculpa, mas a gente precisa continuar batendo na mesma tecla. Dinheiro não é de governo, dinheiro não é de parlamentar, dinheiro não é de gestor público, dinheiro é do contribuinte. Isso, e esse ano nós temos aí uma grande missão. Se você ainda... Porque tem muita gente que vai por fora do que nós vamos votar esse ano, Trícia. Esse ano nós temos a eleição para deputado estadual, deputado federal, 2 senadores. Nós temos que votar em 2 senadores. Aliás, Caprine, ou eu te explico, ou eu explico ou você explica por que existem anos que a gente vota em 2 senadores e existem anos que a gente vota em apenas 1 senador. Eu acho que você pode explicar, porque eu acho que tu já explicou em um programa. Já expliquei em vários, mas é importante que a gente explique. Olha, o Senado, ele renova 2/3, Isso, né, a cada 4 anos e 1/3, porque são 3, tem que ser em número ímpar, né? E eles são renovados da seguinte maneira: 2/3 a cada 4 anos e 1/3
a cada 4 anos, porque o mandato de um senador é de 8 anos. Tá? Então, o senador, ele fica 8 anos, mas a cada 4 você faz uma leve rotação, né? Os demais cargos são mandatos de 4 anos. Então, nessa eleição, você vai votar no deputado federal, é o primeiro que você vota. É o primeiro, os 4 números, né? São 4 números. É 4 ou 5? 4 números, isso. Ok? Aí depois você vai votar no deputado estadual, certo? Isso. Você vota para o Senado, para presidente. Ou seja, é o mais próximo do que chamam de eleições gerais em qualquer lugar do mundo. São as eleições de agora, né? Você vai votar para todos os níveis federais e estaduais. Ah, por que não vamos votar para municipais? Justamente para que não haja uma troca abrupta, né, de todos os políticos, porque políticos novos também precisam de treinamento. É definido da seguinte maneira: a cada 2 anos se alterna a eleição municipal ou a eleição estadual e federal. Será que tá fácil assim? Foi super didático. Foi super didático. E é importante também, Tris, a gente deixar aqui um ponto dentro da nossa conversa, que apesar da bandeira política que você tenha, direita, esquerda, centro, primeiro analise se está candidato à reeleição, quais foram os projetos que essa pessoa ela realizou de forma anterior. Quanto foi emenda parlamentar. Veja quanto esse político recebeu. Um exemplo, se ele recebeu 100 milhões, para onde ele destinou esse valor e quais foram os resultados disso. Enquanto isso, verifique. Agora, se for um político de primeiro mandato, aí é necessário realmente você entender a vida pregressa dessa pessoa. E outra coisa, gente. Você elegeu e colocou aquele sujeito lá para defender os interesses de você. Se ele não fez o trabalho dele, não tenha pena de se arrepender. Às vezes você não reelege um determinado parlamentar e depois descobre que ele trabalhava melhor do que ele se elegeu. Então você reconduz ele ao cargo. E aí, às vezes, você coloca lá um sujeito que você acha que iria render mais, mas não rendeu. Você retira ele do cargo. Isso é verdade. Às vezes, um período, digamos assim, sabático, né? Para um político, às vezes é de muito mais aprendizagem. Com toda certeza, você foi excelentíssima nisso. Né? Do que se ele tivesse tido seu mandato renovado. Quantos políticos aprenderam nesses períodos de não eleição, né? Se dedicaram a estudar, a aprender. Quando eu fiz mestrado em políticas públicas da FGV, nós éramos 10 na turma. A FGV não é daqui, nem era. E todos eram políticos. Menos eu, né? Que não tem nada de política. E quando alguém me perguntar em quem eu voto, eu digo que eu sou monarquista e acaba a história logo. Porque aí eu não preciso explicar se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, se eu sou... Até porque não se usa essa nomenclatura de uma maneira correta. Isso é verdade. Né? E o que acontecia? Ali existiam políticos... acho que tinham 2 deputados federais, um deputado distrital de Brasília, né? Acho que 2 senadores, enfim, não interessa. Mas ali existiam gente que estava, naquele momento, com mandato, né? E esses pouco podiam se dedicar, né? Com certeza devem ter pedido por prorrogação ou desistido. E existiam aqueles políticos, né, que não foram reeleitos e que estavam ali estudando políticas públicas para se tornarem
pessoas mais competentes para exercer o trabalho deles. Esse é Tão bonito isso, né? Essa é a beleza, né? Gente, para qualquer profissão você tem que ter preparo, né? Um político que não rendeu, ele estude e renda mais, né? Isso, e que não roubou não. Se ele roubou, ele vai se resolver com a Polícia Federal. Roubar, isso aí já não é nosso departamento. Isso aí já é com o departamento policial e nós não temos nenhuma vocação para isso, né? Mas, Caprini, me conta quais são as tuas, nesse momento, quais são as tuas apreensões para esse pleito de 2026? Eu fico preocupado de verdade sobre o fato eu acho que vai ter muitos lobos disfarçados de ovelhas. Eu estou muito preocupado com a questão da narrativa, de a gente não votar de forma consciente, acabar votando em quem faz uma programação neurolinguística melhor, né? Um PNL, quem coloca música, quem conversa, quem consegue convencer. Quem contrata a melhor equipe de comunicação. Isso, de marketing. Então, o meu problema com isso é que o Brasil hoje ele precisa estancar a sangria que é relacionada à questão da nossa própria dívida pública. E a minha impressão é que coloquem pessoas incompetentes dentro do pleito, principalmente ali para a questão dos deputados federais, mas também eu quero analisar dos deputados estaduais. Hoje, eu quero que as pessoas entendam que é muito importante. Nós temos várias deficiências no governo do estado e acaba acontecendo que nós não temos uma grande oposição. Então, você percebe que existem determinados deputados estaduais que poderiam fazer um trabalho muito bonito, mas são totalmente apagados. Se você perguntar de mim, que trabalho com... Eu vou te perguntar se esse é o final do primeiro bloco ou do segundo bloco. É do segundo bloco. Do segundo bloco. Segundo bloco, Tanner? Não, a gente pode continuar no próximo programa. Não, é o final do primeiro bloco e a gente volta já falando mais sobre o que a gente espera e o que a gente teme desse pleito de 2026. Aqui nesse último bloco de hoje, né, Caprini? Porque esse ano a gente vai trabalhar bastante. Né? Tomara. Vamos trabalhar bastante com o Caprini, nosso comentarista econômico, político-econômico, falando sobre os temores e o que ele imagina, o que ele pode prever do pleito de 2026. Então, Theresa, continuando o que nós estávamos conversando, eu estou com muito medo da imaturidade política ela seja de uma forma muito... Eu sei que as pessoas ainda vão partir para a própria ignorância, da grande maioria. As pessoas não querem saber de política. Eu tenho minha opinião, que é uma opinião, às vezes, que até é meio antidemocrática. Posso explanar aqui? Fique à vontade. Não estou com expectativas muito boas para essas eleições. Não estás? Não, mas eu acho que as eleições próximas elas podem ser boas se tivéssemos duas coisas. A primeira coisa é o voto deixar de ser obrigatório. Eu tirei a obrigação de quem não quer ir votar, que só pega um santinho ou às vezes vende seu voto. Ou nós temos, Teresa, isso é bem polêmico, viu? Que o voto, na realidade, que haja uma habilitação para votar na questão do peso. Ou seja, você faz uma prova ali no TSE e aí você vai editando. Não, mas eu sei que é um pouco contraditório, mas eu não acho justo o meu voto valer da mesma proporção de quem não quer se importar com política. Não, mas isso é um pleito, isso é uma vontade antiga, né, dos eleitores e tudo. Você sabe que há pouco tempo, né, existiam pré-requisitos, né, para se votar, né? Ser alfabetizado, ser brasileiro, não ter antecedentes criminais, não ter antecedentes criminais, ter mais de 18 anos. Hoje em dia, essas exigências já caíram totalmente. Você tinha que ter 18 anos e você tinha que ter
ali passado por uma orientação, né, de educação moral e cívica, né, de organização social política brasileira. Hoje, nada disso, mas é necessário porque ficou mais interessante que as pessoas não tenham ideia mesmo. Que o eleitor seja menos formado, digamos assim. Isso, e eu sempre digo, Trícia, que o político é o reflexo da população. E por exemplo, se as pessoas começam a se educar de forma política, eu digo assim, se eu e a Trícia fôssemos multiplicados em 100 mil, que aí nós elegemos, por exemplo, Nós não elegemos ninguém, Caprini. Coloca uma coisa na tua cabeça. Você... Mas eu digo assim, se nós fôssemos 100 mil pessoas, nós dois, fôssemos 50 Trícias e 50 Caprines, vamos eleger ali um deputado federal. Esse deputado federal vai ter que ter um trabalho muito importante, porque o público dele na realidade, o eleitor dele é um eleitor que tem um grau intelectual um pouco mais alto. Então, é uma pessoa que vai cobrá-lo. A diferença é que nós temos, por exemplo, outro exemplo, o Tiririca ali, quando ganhou em 2010. Ele poderia fazer absolutamente nada, porque as pessoas que votaram nele não estão nem aí. Trícia, nós temos somos 532 ou 542, não lembro, certo? Deputados federais. E você fica se questionando, sabe, pra quê? Nós temos uma multiplicidade de partidos para quê? Então, isso parte muito do nosso reflexo. É por isso que quando eu sempre falo nas minhas redes sociais, que eu falo, o voto deveria ter peso. Porque não adianta você estávamos pensando em política, você que está aí do outro lado, sendo que tem 200 mil, 1 milhão, 50 milhões, que estão querendo o quê? Fazer festa. Então vamos fazer o dever de casa a partir desse aqui? Vamos nos desinteressar por política? Vamos estudar a respeito? Vamos perguntem aí no final desse vídeo bastante coisa para o Caprini, para mim. Aliás, Caprini, vamos fazer umas lives juntos respondendo. Vamos né? sim. Vamos pro centro. Estou esperando a Trícia me convidar para casa dela. Não, todo mundo quer ir na minha casa. Gente, você está convidadíssimo. Obrigado. Vamos pro centro, fazer perguntas para as pessoas, vamos ver sim. as dúvidas delas, né? Principalmente, gente, você de 16 anos, né, que vai ter o direito de votar pela primeira vez. Você tem dúvidas, com certeza você terá dúvidas. Você de 18 anos também terá dúvidas. Então vamos nos informar. E não se acanhe, você de 16 anos, se você não se sentir preparado, pronto para tomar essa decisão agora. Ainda não é obrigatório com 16, né? Com 18 já é obrigatório. É obrigatório, entendeu? Se você precisa ali de mais um tempo para estudar, muito boa essa vontade, reflexão, né? Muito boa a reflexão. Mas eu tô muito feliz com essa juventude que tá vindo agora. Tem uma galera muito interessada em política. Que tá bem, digamos assim, dedicada, interessada, né, em saber os rumos, né? Os rumos da nossa... Aliás, eu vou te fazer uma pergunta, já vamos começar aqui a ensaiar essa minha proposta de ir para as ruas com o Caprini. Show de bola. Você é a favor ou contra a reeleição? A reeleição? Eu sou a favor, Trícia. Eu sou a favor da reeleição, sim. Eu sou contra. Olha aí, nós já temos divergências aqui. Mas defenda a sua opinião. Você é a favor? Olha, na situação atual que o Brasil ele vive, quando nós fazemos, por exemplo, um pleito apenas de 4 anos, não dá para fazer muita coisa, eu digo, no executivo. Sim. Aí no legislativo a gente já pode pensar, mas no executivo não tem como você fazer muita coisa. Então acaba acontecendo. Pode se reeleger quantas vezes o político quiser. ele vai trabalhar em prol ao voto. Olha, a reeleição ela começou ali no governo Fernando Henrique Cardoso, porque a população tão sofrida com o monstro da inflação, né? Quando viu o Plano Real dar certo, que foi um sopro de esperança para uma gente tão desesperançosa, né? Que vê ali de vários momentos difíceis, né, no Brasil, a população pediu, né, por mais tempo daquele mandato. E aí passou a emenda da reeleição, Fernando Henrique Cardoso ficou mais 4 anos,
E naquele momento era um pedido da população. E hoje, quantos políticos se reelegem por fazer valer o seu mandato? Quantos políticos se reelegem merecidamente e quantos políticos se reelegem utilizando a máquina? Aí isso é uma reflexão para a gente estudar, fazer beleza. Uma live no futuro. Show de bola. Então vamos deixar para esse momento. Tá? A gente já temos aqui um tema para as nossas lives, né? Outras lives tirando as dúvidas de vocês a respeito de política, da função de cada um na política, a função do parlamento, que pouca gente tem muito ideia. Tema, né? Muita coisa, acho que dá tem ideia de que quem manda, quem faz as leis é o legislativo, é o parlamento, o executivo só executa as leis que o parlamento já fez, já alterou, que a nossa Constituição ela já tem tantas emendas que praticamente só as cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser mudadas, permanecem de pé. Perfeito. Né? Trícia, eu acho que eu também te faço um desafio aqui na questão do teu hoje é o dia do desafio. Não, mas aqui no teu próprio programa, eu acho que eu já me incluo, de nós, não próximos ali, chegando ali pro mês de março, abril, que as eleições começam a esquentar, fazermos 4 programas dedicados para explicar cada uma das funções. O que é um deputado estadual? Eu acho, Capim, que a gente tem que fazer uma série de programas e não de quantas necessidades... Trícia na política, viu? Não, de quanto o público necessitar, porque é importante. Às vezes eu saio nas ruas e as pessoas perguntam, né? Tu também deve sair agora com a estreia do Claro e Escuro, né? Com certeza as pessoas devem te parar para perguntar determinadas coisas que, assim, nós daqui não influenciamos ninguém, gente. A gente não tem político de estimação, partido de estimação, nem coisa nenhuma. O que a gente pode é responder às dúvidas, né? Por exemplo, chega a gente contigo, como chega comigo, dizendo assim, eu não sei, me ajuda e me dá um número de um candidato? Isso é complicado. Isso é uma coisa dolorida demais. Né? Você tem que explicar desde cedo, né? Como as pessoas acompanham, né? E hoje em dia, eu acho que tem uma coisa mais complicada. Que hoje em dia as pessoas não assistem mais TV. Verdade. Né? Dificilmente as pessoas vão assistir ao programa eleitoral na TV e vão saber qual candidato escolher. Elas vão escolher muito antes e só vão assistir o conteúdo daquele que ela já escolheu. Situações de narrativas, né? Isso é bem perigoso, né? Então, olha aqui, o nosso desafio, né? Show de bola. Terminando esse programa, vamos lançar um desafio, você, vamos tentar ensinar um pouco a respeito de política para os eleitores poderem tirar as dúvidas a respeito do pleito de 2026, se a gente puder botar um grãozinho de areia. Show de bola. Eu acho que até uma parte de areia aí. Eu acho que a gente já consegue uma parte de areia. Será? Um grãozinho de areia para construir essa muralha que a gente... Esse é difícil. Muralha fica feio porque parece que divide as coisas. Mas esse é difícil, né? A gente já ajuda, já faz a nossa parte de cidadão. Eu quero te agradecer a presença. Obrigado, Trícia. Volte sempre. Fico honrado. Olha, é uma dificuldade muito grande dele vir aqui, porque o estúdio dele é lá. É bem distante. É bem distante, entendeu? Graças a Deus a gente tem essas instalações maravilhosas, mas o problema é que é verdade, é que todo mundo aqui vive correndo. Isso é verdade, Trícia. Querido, olha. Muito obrigado. Hoje eu quero nós dois aqui juntos. Isso aí, Trícia. Dando um até logo pra vocês e prometendo responder as perguntas de vocês nos próximos programas. Isso aí, gente. Muito obrigado, viu? E até mais. Tchau.